Olá, 23 de setembro de 2022. Sou Laércio Comar, naquele nosso resumo descomplicado da economia, falando como está o mercado, falando sobre notícias, indicadores que importam para todos nós. Como está a venda? Muita reclamação. Bastante reclamação, muito competitivo, margens desabando. Nos móveis não é diferente, algumas indústrias paradas, mas nós temos que analisar como está a venda na ponta, a venda varejo. Por que não olhar São Paulo? Por que São Paulo? São Paulo tem o maior PIB do Brasil. São 32% do PIB circulando por lá. E como é que está a venda? Bom, essa matéria do FEComércio diz que o varejo teve o melhor primeiro semestre em faturamento desde 2008, 37% acima da média. Do ano passado para cá, 11,3%. Loja de móveis e decoração está aqui no meio, tá? Com crescimento de 0,7%. Então, o primeiro semestre cresceu em relação ao outro, mas na semana passada, né, você falou em queda. Sim, essa matéria falava sobre queda no julho em relação a julho, a pior em 4 anos. Esta matéria da Invest ajuda a explicar isso. O primeiro semestre houve uma queda no início, até março, mas abril, maio e junho houve crescimento. O primeiro semestre acabou fechando positivo. Perceba que em julho a venda do varejo já tinha caído bastante, assim como agosto e setembro vinha num ritmo bem menor. Por isso, justificando essa maior reclamação. Ao menos a intenção é boa. Qual a intenção? Intenção do consumidor. Com essa melhora do emprego, impulsiona a intenção de consumo em setembro. Segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio, houve um crescimento de 1,4% na intenção de consumo do consumidor. Não é na venda, mas ele está mais disposto a comprar em relação ao mês passado. Se comparar com o ano passado, o crescimento é de 16,5%. Significa que o consumidor anda, sim, bastante animado, bastante disposto. Mas e o empresário? Como é que está o industrial nessa história? Ele também está confiante, ao menos na pesquisa. A confiança da indústria subiu em 27 dos 29 setores analisados em setembro, mostra a Confederação Nacional da Indústria. A avaliação das condições atuais da economia brasileira avançou em todos os setores industriais, exceção veículo automotor. As maiores altas de confiança, o móvel está aqui com 5,8. Além disso, os 4 setores industriais que avaliavam que a economia estava piorando em agosto, no mês passado, fizeram uma transição, significa mudou de ideia, e passaram a avaliar que as condições correntes da economia brasileira se mantiveram estáveis ou melhoraram. Impressão, reprodução, metalurgia, biocombustíveis e móveis. Aí eu me pergunto, conversa com empresários dos móveis, a reclamação é muito grande, mas na hora de responder a pesquisa diz que vai muito bem e que ele está animado? Eu não entendo. O consumidor está querendo gastar, o empresário está dizendo que está bom, venda a varejo em alguns momentos batendo até recorde em alguns períodos, mas a gente percebe que na ponta não é essa facilidade. Tá, o discurso está meio deslocado. Nós temos que assumir a dificuldade e buscar as soluções. Não adianta querer disfarçar. E o varejo vem diversificando, tá? Como assim? Os varejistas poderão vender os produtos do Magalu e de parceiros em troca de comissão. Uma comissão de 2 a 4%, cerca de 73 milhões de itens. Você pode dizer, é mais um canal de venda. E é mesmo, tá? Então, se você quiser montar uma loja dentro do Magalu, uma pequena loja, você monta, usa toda a estrutura de compra, armazenamento, entrega, financeiro do Magalu e recebe uma comissão por isso. Ou seja, muita gente vai acabar, ou vai começar, ou continuar, ou melhorar, incrementar a venda dessa forma. E com isso, melhorar a venda. Mas são 73 milhões de itens. E antigamente nós falávamos muito, quando você falava em móveis, você pensava em algumas marcas. Elas eram as primeiras a vir em mente. Magalu, Bahia, a Queires no Sul, Mobile e Madeira de comércio eletrônico, a Marabra São Paulo. Tem outras, sim, entre as que mais compram móveis do Brasil. Mas o que está acontecendo com essas redes? Hoje, se você entra no site do Magalu, você compra pneu. Se você entra na Mobile, você compra chuveiro e pia para banheiro. Se você entra na Casa Bahia, você compra batata frita e cerveja. Na Madeira Madeira, roupa de cama. Na Queirish, você compra estopa e aromatizador para carro. A Marabras Tradicional Imóveis tem cachepô, tem vasos.
Sim, todos estão achando um caminho. E você, quem é o seu concorrente? As lojas de imóveis, antigamente lojas de imóveis, hoje são lojas. Ela tem o caminho, distribuição, o ponto de venda ao consumidor. E elas estão experimentando novos produtos. Lá nessa lista não tem loja 100, não tem Gazin. Sim, as grandes do mercado ainda permanecem fiéis a móveis. Mas até quando? Até quando todos eles vão enxergar isso? Se a Casas Bahia começa a ver um resultado melhor nesse mercado de batatinha frita e de cerveja, se o resultado de vender toalha for melhor do que vender móveis, nós podemos perder um espaço sim. O teu concorrente não é aquele cara que faz um produto igualzinho o seu e vende mais barato. Ele pode estar tirando o mercado lá da ponta. O móveis tem que reagir. Reagir como? Exposição, exposição em mídia. Tem muita gente ligado à internet, a meios eletrônicos. Não é para comprar, não é e-commerce. O que eu estou dizendo é a mídia, a propaganda eletrônica. Como você consegue fazer com que a tua indústria de imóveis mostre o que você tem de diferencial? Você ainda está trabalhando, colocando representante para vender o mesmo guarda-roupa de 6 portas e 3 gavetas, mais barato que os outros, com a mesma divisória. Não, nós estamos perdendo ponto de venda. Isso está ficando perigoso não para a tua indústria, isso está ficando perigoso para o mercado moveleiro. Outros ramos, pecuária, volume de oferta. Essa matéria chamou atenção e vou dizer o porquê. O rebanho bovino do Brasil, isso no final, fechamento do ano passado, bateu o recorde de série histórica iniciada em 74. Desde 74, o Brasil nunca teve tanta cabeça de gado. A produção de leite está estável, rebanho de suíno, recorde histórico, produção de ovo de galinha, recorde histórico. Piscicultura chegou ao maior nível da série, nunca teve tanto peixe no Brasil. O que eu quero dizer sobre pecuária? A agropecuária tem ajudado muito no PIB, na manutenção da economia. Esses dias teve matéria sobre recordes também de safra agrícola. Quando nós temos um recorde agrícola e nós temos um recorde pecuário, igual está se mostrando, a chance de faltar produto para o ano que vem é menor. E com essa chance menor, a oferta tende a ser boa. E isso vai segurar a inflação. Isso vai fazer o consumidor poder comer um pouco mais, sobrar um pouco mais de comida no prato, e com isso gastar um pouquinho mais também em outros ramos. Olha, móveis aí no meio. É bom saber que a economia vai estar indo bem. Se estiver indo bem na agropecuária, resvalece em muito lugar. Não é só a indústria, não é só o comércio que ele vive sozinho. Pesa muito no nosso PIB. O juro, conforme previsto, a taxa Selic manteve, sem alta, sem queda, falam em queda a partir da segunda metade do ano que vem. Já estamos quase em outubro, daqui a pouco a segunda metade está chegando. Será que vai conseguir segurar a inflação? Essa questão da taxa de juro, mantém-se uma taxa de juro alta, que é para segurar a inflação. E como está andando essa inflação? A inflação de produtos na indústria, de forma geral, ela nunca, ela é medida assim na ponta do consumidor, mas o aumento de preço começa sempre no insumo. Nunca o preço do guarda-roupa, do estofado subiu na ponta se a matéria-prima não subiu, se o insumo não foi subindo, se a cotação internacional da matéria-prima principal não subiu. É lá que starta, onde você cota do mundo inteiro. E eu já mostrei algumas vezes como tem ficado essa cotação internacional em alguns itens principais para o moveleiro. Vamos revisar? A madeira, a cotação internacional da madeira subiu um monte no meio da pandemia. Hoje ela está exatamente em dólares, o que era antes da pandemia. O minério de ferro está exatamente o que era antes da pandemia, subiu e voltou. O vergalhão aço também subiu e voltou. Nós continuamos ainda com o petróleo muito alto, isso interfere em alguns itens, né? E o dólar. Mas, de forma geral, recuou muita coisa de preços. Puxa, isso é muito bom. Não sei até quando. Bom, se nós recuamos em preços, se o dólar passou a eleição e o dólar vai dar uma acalmada, o que é uma tendência, pode ser que baixe mais um pouco, e daí? Vai baixar móveis? Será que daqui a um tempo 10, 20% a menos do preço do móveis? Que bom, aí nós vamos vender mais. Não, nós não vamos vender mais se baixar 10, 15%. O que vai acontecer é que vai vender a mesma quantidade, que é o que o consumidor está comprando, e o faturamento da indústria e do comércio cai em 10, 15%, fazendo com que não consiga dividir os seus custos fixos. Quem estiver andando com o cinto muito apertado agora pode morrer de fome em pouco tempo. Dinheiro
cobra. E você ainda acha que nós temos que voltar ao antigamente? Não sei, o passado era melhor, ou você acha que o mercado vai normalizar? Está normalizado já, tá? Normalizado mais ou menos assim. Eu peguei um exemplo aqui do estado do Paraná. É um estado que tem uma parte industrial, mas tem uma parte agrícola. Tem sua capital potente, mas tem um interior forte também, bem característico do restante do Brasil. Pela primeira vez, 9 em cada 10 lares do Paraná possuem acesso à internet. O estudo ainda mostra que 86,6% dos paranaenses com mais de 10 anos de idade, qualquer criança, haviam utilizado a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. O que isso indica para a gente? Indica que acesso à internet hoje é para todos. Todas as casas têm e 90% das pessoas estão utilizando. Jovem, adulto, criança, todos. Isso faz com que a recepção, o desejo de compra, o despertar desejo de compra esteja muito ligado a isso. Você liga o teu celular e estão te oferecendo alguma coisa. E os nossos maiores meios de distribuição, como nós vimos, começam a mostrar 70 milhões de itens diferentes que não móvel, o nosso maior canal de distribuição. Vou fazer um comparativo bobo aqui. Imagina que gasolina fosse vendido em supermercado, gasolina fosse vendido em farmácia, gasolina fosse vendido em tudo quanto é canto. Isso pode fazer com que a farmácia vende menos remédio, pode ser que o supermercado vende menos comida, porque ele vai dividir um pouco da atenção dele. O móvel está acontecendo isso também. As indústrias de móveis estão muito preocupadas em brigar entre si com o mesmo produto de sempre, o mesmo guarda-roupa de 6 portas e 3 gavetas, vamos ver quem faz mais barato, não há novidade dele, vamos tirar uma prateleira para deixar mais barato para o consumidor comprar, vamos perdendo interesse. Novamente, as indústrias precisam se comunicar ao menos com esse consumidor. Produzir material, sim, não é vender pela internet. Eu estou dizendo de fazer mídia. O que você pode falar para o consumidor para despertar ele a comprar o seu produto? O seu produto não tem nada de diferente dos outros? Então, é isso que eu estou dizendo. Muito obrigado, até semana que vem.